Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Sandro Marques aqui na área para mais uma aula de física com o tema movimentos circulares. Atenção, um tema muito recorrente no Enem, muito ligado ao nosso dia a dia. Sandro, o que é que eu preciso saber sobre os movimentos circulares? Primeiro, a gente precisa entender alguns fundamentos. Esses movimentos circulares, eles são movimentos que se repetem ao longo do tempo. E movimentos repetitivos, para entender os movimentos periódicos, ou seja, repetitivos, a gente precisa de alguns conceitos. E o primeiro deles é o período. O que é período de um movimento? É um intervalo de tempo para uma volta completa. Vou dar um exemplo. Qual o período de rotação do nosso planeta? O nosso planeta demora 24 horas para dar uma volta em torno do seu eixo. Então, o período de rotação do nosso planeta é de 24 horas. Qual o período de translação do nosso planeta? Ou seja, quanto tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol? Aproximadamente 365 dias. Então, esse é o conceito de período. Mas suponha que um corpo dê várias voltas e gaste um certo intervalo de tempo para isso. Como é que eu posso calcular o período desse movimento? O que é que você vai fazer? O símbolo do período é a letra T. Então, você vai pegar, atenção, você vai pegar, olha só, o intervalo de tempo gasto e dividir pelo número de voltas. Por exemplo, se um corpo executar 10 voltas e gastar um intervalo de tempo de 20 segundos, qual vai ser o período? Você vai pegar o intervalo de tempo, que é 20, vai dividir pelo número de voltas, nós vamos ter 2 segundos, e aí 2 segundos é o período do movimento, perfeito? Então, o que é período? Período é o intervalo de tempo de uma volta completa, de uma repetição desse movimento. Intrinsecamente ligado ao período, existe uma grandeza física chamada de frequência. O que é frequência? É uma grandeza física que mede o número de voltas executadas por unidade de tempo. Percebam que é exatamente o inverso do período. Você quer calcular a frequência de um movimento, você vai pegar o número de voltas executadas e dividir pelo intervalo de tempo. Agora há pouco, eu dei um exemplo que foi um intervalo de tempo de 10 segundos e um número de voltas igual a 20. Então, 20 voltas. Na verdade, foi o inverso, né? Eu utilizei 20 segundos e o número de voltas igual a 10. Aí, como é que nós calculamos o período? O período vai ser o intervalo de tempo, que é 20, dividido pelo número de voltas, e aí nós achamos um período igual a 2 segundos. Já a frequência, vocês vão perceber que é exatamente o inverso. É o número de voltas. Quantas voltas foram executadas aqui? 10. Em quanto tempo? Em 20 segundos. Cancelam 0 com 0. E aí, 1 dividido por 2 vai ser uma frequência de 0,5 Hz. Atenção, a unidade de medida no Sistema Internacional para a frequência é o Hertz. Perfeito? Olha só que interessante. Se eu pegar o período do movimento, que é 2, está aqui, 2 segundos, e multiplicar pela frequência, que foi 0,5, quando você multiplicar 2 por 0,5, você vai achar exatamente igual a 1. Ô Sandro, isso não foi uma coincidência, não? Não. Isso tem que ser verdade sempre. Você sabe o que significa? Que a frequência de um movimento é inversamente proporcional ao seu período. Quanto maior o período, menor vai ser a frequência, mas o produto entre a frequência e o período, ou seja, a multiplicação da frequência pelo período, terá como resultado sempre o número 1. Perfeito? Joia? Então, essa é a definição de período, essa é a definição de frequência. E agora, olha só, uma informação aqui muito importante. Antes da gente discutir essa parte de posição angular, é muito importante entender quais são as duas unidades de frequência mais usadas. A unidade do Sistema Internacional para a frequência é o Hertz.
Mas existe uma unidade também chamada de RPM. O que significa RPM? Significa rotações por minuto. Onde é que eu encontro isso aqui na prática? Se você observar no painel de um carro, as rotações do motor são medidas em RPM. Então, RPM significa rotações por minuto. O que significa Hertz? Significa rotações por segundo. Qual é a diferença? É que a gente tem minuto em rotações por minuto e segundo na unidade de medida Hertz. Então, Sandrão, como é que eu faço para converter de uma unidade para outra? Muito simples. Você tem uma frequência em Hertz, quer transformar para RPM, você deve multiplicar por 60. Tem uma frequência que está em RPM, você quer transformar para Hertz, você deve dividir por 60. Por exemplo, vamos supor que nós temos uma frequência de... uma engrenagem gira com uma frequência de 120 RPM. Isso equivale a quantos Hertz? Basta você dividir por 60. Quando você dividir 120 por 60, você vai achar uma frequência de 2 Hertz. Sandro, uma frequência, um corpo está girando com uma frequência de 5 Hertz. Isso equivale a quantos RPM? Multiplica por 60. 5 vezes 60, nós vamos ter 300 RPM. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, essa é a relação entre as duas unidades de frequência mais utilizadas. Hertz, que é a do Sistema Internacional, fique atento a isso, e RPM, e elas devem ser, você deve dividir ou multiplicar pelo termo que é 60, porque em um minuto nós temos 60 segundos. Essa é a explicação. Perfeito? Pronto. Se nós entendemos, se vocês acabarem de entender esses fundamentos, vamos agora avançar nos movimentos circulares. Vamos nessa. Posição angular. O que é a posição angular? Imagine vocês que nós temos aqui uma circunferência e aí um corpo que está nessa posição aqui vai se deslocar numa trajetória circular até essa posição aqui. Perceba que essa trajetória possui um raio que nós vamos chamar de R e ao se deslocar dessa posição até essa, ele vai descrever um ângulo que eu vou chamar de θ. Esse deslocamento, na verdade, essa distância percorrida, esse arco dessa circunferência, a partir de agora nós vamos chamar de S, e S, olha só, está intrinsecamente ligado a R e a esse ângulo, que a partir de agora nós vamos chamar de posição angular. Qual é a relação que existe entre o arco de uma circunferência, o ângulo e o raio? A relação é exatamente essa aqui. O ângulo, ou seja, a posição angular, vai ser a razão entre a posição, olha só, e o raio. Perfeito? Tranquilo? Na verdade, a gente não usa o termo, né, posição aqui para S. Nesse caso aqui específico, vai ser o arco dessa circunferência, seria o ΔS, tá certo? Porque S é a posição em um ponto. Então, o ângulo vai ser a razão entre o arco e o raio. Inclusive, uma curiosidade para vocês. Vocês sabem que o ângulo pode ser medido em grau e ele pode ser medido em radiano. Qual é a definição de um radiano? Quando é que nós temos um ângulo de um radiano? Nós temos um ângulo de um radiano, atenção, quando o arco da circunferência coincidir com o raio. Porque quando você calcular esse ângulo e aí dividir S por R, se S for exatamente igual a R, esse resultado será igual a 1. Então você tem um ângulo de 1 radiano. Olha só que interessante. Mais uma vez, quando é que a gente tem um ângulo de 1 radiano? Quando o arco da circunferência for exatamente igual ao seu raio. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Então, nós já sabemos a relação que existe entre o ângulo, que é a posição angular, o arco da circunferência e o raio. E aí, o que é que a gente precisa ainda, Sandro? Para entender os movimentos circulares. Vamos nessa. Velocidade angular média. O que é velocidade escalar média? É a distância que o corpo percorre, ou seja, o comprimento da trajetória dividido pelo tempo. Unidades de medida da velocidade escalar média é o metro por segundo e pode ser o quilômetro por hora.
Mas o que é velocidade angular média? Gente, o nome é bem sugestivo. A velocidade angular média, que eu vou representar pela letra ômega, vai ser a variação, olha só, do ângulo, ou seja, delta, θ, dividido pelo intervalo de tempo, que é o delta tzinho. Tudo certo? Então, o que é velocidade angular média? Velocidade angular média é a razão entre a variação da posição angular e o intervalo de tempo que se gasta para isso. Vamos fazer o seguinte, se isso aqui é a variação da posição angular, se um corpo completar uma volta correta, que ângulo ele descreve? 360 graus ou 2π radiano. Você concorda comigo? Então, se um corpo executar uma volta completa, atenção, o ângulo descrito vai ser 360 graus ou 2π radiano. Então, eu vou substituir o ângulo descrito por 2π radiano. Mas o que é o intervalo de tempo de uma volta completa? É o período. Isso quer dizer que uma outra maneira de você achar a velocidade angular vai ser 2π sobre o período. Ô Sandro, mas eu só posso usar essa fórmula aqui se o corpo estiver executando exatamente uma volta completa. Não, porque a gente está considerando que o período do movimento é constante. Então você pode usar isso aqui em qualquer situação, desde que você conheça o período do movimento. Perfeito? Só que eu acabei de mostrar também uma coisa muito importante para vocês. Se a gente pega a frequência de um movimento e multiplica pelo período, esse resultado não é igual a 1? Isso quer dizer que a frequência é o inverso do período. Então, se o ômega é 2π sobre t, se a velocidade angular é 2π sobre t, você concorda comigo que isso é o mesmo que 2π que multiplica 1 sobre t? Porque 2π vezes 1 é 2π. Então, eu posso substituir 1 sobre t, Sandro, pela frequência? Posso, sim. Isso quer dizer que existe uma outra maneira de você encontrar a velocidade angular. Pode ser 2π vezes a frequência do movimento. Então, você que está em casa, preste muita atenção. Tem 3 maneiras de você encontrar a velocidade angular. Delta θ sobre delta t, né, que é o ângulo descrito sobre o tempo. Pode ser 2π sobre o período e pode ser 2π vezes a frequência. Sandro, mas qual delas eu vou usar? Depende do que vai ser fornecido. Se ele fornecer a frequência, você vai usar essa. Se ele fornecer o período, você usa essa. Mas se ele der um ângulo qualquer e o respectivo intervalo de tempo, você vai usar essa primeira aqui. Show de bola, galera? Printa a tela aí para a gente dar sequência. Muito bem. Show de bola. Pronto. Então, esse é o conceito de velocidade angular média. Sandrão, existe uma relação entre a velocidade escalar e a velocidade angular? Será que existe essa relação? Relação entre velocidade angular média e escalar média. Existe sim, preste muita atenção. Se nós pegarmos a fórmula da velocidade escalar, vocês aprenderam que a velocidade escalar, que eu vou chamar de v, é sempre igual ao espaço percorrido pelo corpo dividido pelo intervalo de tempo que ele gasta para isso, perfeito? E se a trajetória for circular, você concorda que esse espaço percorrido é o arco da circunferência? Ah, Sandro, você acabou de mostrar para a gente que o ângulo é igual à razão entre o arco e o raio, né? Isso quer dizer que o arco vai ser igual ao ângulo vezes o raio. Show de bola? Muito bem. Mas suponha que exista uma variação na posição. Então, no lugar de S, eu vou colocar ΔS. Se a posição escalar varia, a posição angular também varia. Então, para uma variação na posição escalar, nós vamos ter uma variação na posição angular. Qual a única coisa que não muda? É o raio. Então, se nós pegarmos isso aqui e substituirmos aqui, olha que interessante, V será igual a ΔS, mas quem é ΔS? É Δθ vezes R sobre ΔT. Ô Sandro, e o que é a razão entre o ângulo e o raio? Atenção, entre o ângulo e o intervalo de tempo.
é a velocidade angular. Então, eu concluo que a velocidade escalar será igual à velocidade angular vezes o raio. Gente, isso é uma relação muito, mas muito importante. Observe, a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Deixa eu trazer logo uma situação aqui para vocês, prática sobre isso aqui. Agora há pouco, e eu vou voltar a falar sobre isso, eu perguntei a Madu se ela gostava de andar de bicicleta. E ela disse que adorava, todo mundo, né, adora. Quem é que não gosta de andar de bike? Além de ser uma atividade prazerosa, é excelente para a nossa saúde. E o número de adeptos tem crescido realmente cada vez mais. Mas eu não sei se vocês já perceberam. Observe uma bike passar por você e olhe para as rodas dessa bicicleta. Nas rodas, além do pneu e do aro, nós temos os raios, que são aquelas peças metálicas. Se vocês observarem, próximo ao centro, você consegue enxergar os raios. Mas à medida que se afasta do centro, ou seja, à medida que você olha para a roda, você tem uma dificuldade de enxergar esses raios. Você sabe por quê? Porque eles são mais rápidos. Observe que se isso aqui é a roda da bicicleta, olha só, está aqui o raio, a velocidade desse ponto aqui vai ser muito menor que a velocidade escalar nesse ponto aqui. Por quê? Porque quanto maior for o raio, maior vai ser a velocidade escalar. Então esse ponto da roda é muito mais rápido que esse ponto aqui. Por isso que eu consigo enxergar os raios aqui embaixo, mas eu tenho dificuldade para enxergar os raios na parte de cima, porque a parte de cima se move com a velocidade escalar bem maior. Mas a gente vai tratar disso com detalhes daqui a pouquinho. Perfeito? Show de bola? Então, se vocês observarem aqui, olha só, qual é a relação? A velocidade escalar é sempre igual à velocidade angular multiplicada pelo raio da trajetória. E aí, quanto maior for o raio da trajetória, maior será a velocidade escalar desse ponto. Tranquilo? Muito bem. Agora, nós vamos para a parte mais importante. Aquela que realmente cai no Enem, prestem bem atenção, transmissão de movimentos. Existem basicamente duas situações. A primeira delas é a seguinte: discos conectados pelo mesmo eixo. Eu quero que vocês olhem essa imagem aqui. O que é que nós temos? Nós temos um disco maior, que é esse disco B, e um disco menor, que é esse disco A. E percebam que esses discos estão conectados, pelo mesmo eixo, que é exatamente esse aqui. Ó. Se a gente observar isso de um outro ângulo, seria isso aqui. Ó. Esse eixo aqui amarelo, ó, é comum aos dois discos, o disco A e o disco B. Então, se esse eixo gira, os dois discos vão girar também, certo? E o que é que esses discos têm em comum? Vamos descobrir o que é que esses discos têm em comum. Muito bem. Eu vou selecionar esse ponto aqui do disco, ó, vou chamar esse ponto aqui de A, já que esse disco é o disco A, e vou chamar esse ponto aqui na periferia desse outro disco de B. O que é que esses pontos têm em comum? Se um disco não deslizar no outro, você concorda comigo que quando o ponto A retornar para essa mesma posição, o ponto B também vai chegar aqui? Não é? Vocês concordam comigo que eles completaram uma volta no mesmo tempo? Ora, se eles completam uma volta no mesmo tempo, eles descrevem o mesmo ângulo no mesmo tempo. Eles conseguem descrever um ângulo de 360 graus em um mesmo tempo. Se o ângulo descrito é o mesmo no mesmo tempo, qual é a conclusão que nós chegamos? Que esses discos têm a mesma velocidade angular. Então, a velocidade angular do disco A é exatamente igual à velocidade angular do disco B, certo? Eles possuem a mesma velocidade angular. A velocidade angular do disco A é exatamente igual à velocidade angular do disco B. Anote isso. Quando discos são conectados pelo mesmo eixo, eles têm a mesma velocidade angular. Será que eles vão ter a mesma velocidade escalar? Não. Por quê? Se eu acabei de mostrar para vocês que V é igual a ômega R, então
Então, vocês concordam comigo que ômega vai ser igual a V sobre R. Isso quer dizer que ômega A vai ser VA sobre RA e ômega B vai ser VB sobre RB. O que isso significa? Que a velocidade escalar e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade escalar. Eu tinha acabado de te dizer isso. Então, esses discos, suas periferias, irão girar com a mesma velocidade angular? Sim. Mas as velocidades escalares serão iguais? Não. Perceba aqui que como o raio do disco B é maior que o raio do disco A, isso faz com que a velocidade escalar de B seja maior que a velocidade escalar de A. Então, a velocidade escalar aqui, ó, do ponto B vai ser maior que a velocidade escalar no ponto A. E eu vou te dar uma dica muito importante, que pode te ajudar demais. Pode ajudar você a responder isso rapidamente sem precisar fazer alguns cálculos. Deixa eu te dar uma dica. Observe quantas vezes um disco é maior que o outro. Por exemplo, se o disco B tiver um raio 10 vezes maior que o disco A, a velocidade na periferia do disco B será 10 vezes maior. Sandro, posso usar isso sem problema? Sem dúvida nenhuma, podem usar isso, que vocês vão acertar o problema e vocês vão economizar um tempo que vocês sabem que é muito precioso. Só que discos podem também ser conectados por uma corrente de transmissão ou correia dentada. Então, eu quero que vocês olhem para esse esquema aqui. O que é que nós temos agora? Nós temos dois discos, o disco A com um raio que eu vou chamar de RA, e aqui um disco B com um raio que eu vou chamar de RB. Observem que esses discos não estão conectados pelo mesmo eixo, eles estão conectados através de uma corrente de transmissão. E vamos supor que esse sistema gire em sentido anti-horário. Sandro, e agora? Será que esses discos vão ter a mesma velocidade angular? Não. Sabe por quê? Você concorda comigo que essa correia, essa corrente, deve ter a mesma velocidade em todos os pontos, escalar, não é? Porque não faz sentido essa corrente ser mais rápida num ponto do que no outro. Ela vai se mover sempre com a mesma velocidade. Então, o que isso significa? Por exemplo, se eu marcar esse ponto aqui e marcar esse, e aí, como a velocidade é tangente à trajetória, chamar essa velocidade aqui de VB e chamar essa velocidade escalar de VA, você concorda que essas velocidades escalares têm que ser iguais? Porque a velocidade da corrente é a mesma em todos os pontos. Ah, então isso quer dizer que, olha que massa, que a velocidade escalar em A é igual à velocidade escalar em B. Mas como a velocidade é igual a ômega R, isso significa que VA vai ser ômega A RA e VB vai ser ômega B RB. Sandrão, o que isso significa? Quando o produto entre duas grandezas é constante, significa que elas são inversamente proporcionais. E o que isso significa? Onde o raio é menor, a velocidade angular é maior. Ou seja, se você girar esse disco maior, o disco menor também gira, mas qual deles vai girar com uma velocidade angular maior? Esse disco menor. Lembre-se que a velocidade angular também pode ser 2π vezes a frequência. Então, se você substituir cada ômega desse aqui por 2π vezes a frequência, a gente chega à conclusão também que a frequência de giro e o raio são também grandezas inversamente proporcionais. E eu vou mais além. Basta apenas você observar a relação entre os raios. Por exemplo, se o raio desse disco maior for 5 vezes o raio do disco menor, isso quer dizer que o disco menor vai girar com uma frequência 5 vezes maior. Gente, vocês não têm ideia do quanto isso vai ser útil. Mas isso é muito importante. Perfeito? E aí, para a gente finalizar, mas só um detalhe, né, importante, um lembrete, lembre-se, quando os discos são conectados pelo mesmo eixo, eles têm a mesma velocidade angular e diferentes velocidades escalares. Isso nas extremidades, né, nas periferias. Só que se os discos forem conectados por uma corrente de transmissão, eles vão ter a mesma velocidade escalar, porém velocidades angulares diferentes. E qual deles gira mais rápido? Sempre o menor. Perfeito? Tranquilo? Show de bola. Sandro, só que eu já vi outras situações. Eu já vi, por exemplo, engrenagens que são conectadas por dentes, engrenagens dentadas. Como é que isso funciona? Como é que essas engrenagens funcionam? Por exemplo,
olha aqui essa situação. Nós temos duas engrenagens, uma de raio RA, uma outra engrenagem de raio RB, e elas estão conectadas por esses dentes, elas são engrenagens dentadas. Qual a diferença que existe dessa situação para que você mostrou anteriormente? Olha que detalhe interessante. Se esse disco maior girar no sentido anti-horário, o disco menor também gira no sentido anti-horário. Você percebe? Agora olha a diferença aqui. Se o disco maior girar no sentido anti-horário, isso faz o disco menor girar em sentido horário. Ou seja, os sentidos de rotação dessas engrenagens é diferente em relação a essa situação que eu acabei de mostrar para vocês. Ô Sandro, o que é que eu preciso saber aqui? Muito bem, preste muita atenção, porque essa parte de engrenagens é a parte que é mais cobrada no Enem, então atenção. O que é que você precisa saber? Você precisa saber que existe uma proporcionalidade entre o raio e o número de dentes. Como assim? Isso quer dizer o seguinte, se a engrenagem A tiver um raio 3 vezes maior que a engrenagem B, isso significa que o número de dentes, atenção, na engrenagem A, também é 3 vezes maior que o número de dentes na engrenagem B. Claro, eu estou supondo que esses dentes são idênticos, né? Que eles são igualmente espaçados, perfeito? Então, se eu posso fazer isso, eu posso também chegar à seguinte conclusão. Olha que massa. A frequência e o número de dentes são grandezas inversamente proporcionais. Do mesmo jeito. Por quê? Porque essas engrenagens, suas extremidades, elas devem ter a mesma velocidade escalar. Não faz sentido, né? Uma engrenagem se mover mais rápido que a outra. Então você faz todo o processo. VA igual a VB, ômega ARA igual a ômega BRB, e aí 2πFARA igual a 2πFBRB. Aí significa que FARA é igual a FBRB e existe uma proporcionalidade, que eu acabei de falar para vocês, entre o raio e o número de dentes. Então, a frequência e o número de dentes são grandezas inversamente proporcionais. Perfeito, galera? Show de bola. Gente, eu quero só mostrar para vocês, aqui no quadro, um detalhe importantíssimo, que eu acho que vale a pena falar, é sobre uma ideia importante que é a seguinte. Imaginem vocês que nós temos um corpo que vai descrever uma trajetória circular que apresenta um raio R, e aí vamos supor que esse corpo esteja passando pelo ponto mais alto da trajetória, tá? Então, ele está se movendo, por exemplo, assim. Joia? Muito bem. Atenção. O fato dele estar descrevendo uma trajetória circular já é suficiente para você afirmar que existe uma aceleração que aponta para o centro da trajetória e essa aceleração recebe o nome de aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta. O que significa aceleração centrípeta? Centrípeta que aponta para o centro. Ô Sandro, essa aceleração que faz a velocidade de um corpo variar, ei, pode parar. Primeira coisa, isso é um erro grave. É um erro grave você dizer que a aceleração faz a velocidade de um corpo variar. Meus amores, a aceleração não faz coisa nenhuma variar. Mas Sandro, quando eu pressiono o pedal do acelerador de um carro, quando eu engato lá a primeira marcha e eu pressiono o pedal do acelerador, a velocidade do carro não aumenta? Tá, mas você está desencadeando forças, e são essas forças propulsoras do motor que irão fazer o carro se mover, que irão fazer com que o carro aumente sua velocidade. A gente usa o termo acelerar, mas é preciso que você entenda que a aceleração ela não faz a velocidade variar, ela só mede a rapidez com que a velocidade varia. Gente, a aceleração é taxa de variação de velocidade. E a aceleração centrípeta, em particular, ela sequer vai medir o quanto o módulo da velocidade varia. Ela vai medir apenas a rapidez com que a direção da velocidade varia, certo? Só que essa aceleração centrípeta, ela vai ser dada, aceleração centrípeta, ela é dada pelo quadrado da velocidade escalar dividido pelo raio. Só que pode ser que uma outra aceleração esteja presente.
e essa aceleração ela é sempre tangente à trajetória. Nós a chamamos de aceleração tangencial. A aceleração tangencial. Só que essa aceleração só estará presente se o valor da velocidade do corpo estiver sendo modificada. Então, lembre-se disso. Olha que interessante. Se um corpo estiver em um movimento retilíneo uniforme, nem haverá aceleração tangencial, nem centrípeta. Se um corpo estiver em um movimento uniformemente variado, nós vamos ter a presença da aceleração tangencial. E por que não tem centrípeta? Porque não tem curva, o movimento é retilíneo. Se nós tivermos um movimento circular uniforme, nós vamos ter aceleração centrípeta. E se esse movimento for circular uniformemente variado, nós vamos ter tanto a presença da aceleração centrípeta quanto da aceleração tangencial. Então, não esqueça disso. Existem dois tipos de aceleração. Centrípeta, que aponta para o centro, e tangencial, que é tangente à trajetória. A aceleração tangencial tem a ver com a variação no módulo da velocidade. E a aceleração centrípeta com a variação na direção da velocidade. Show de bola? Tudo certo? A partir de agora, pessoal, nós vamos resolver algumas questões sobre esse assunto, que, como eu acabei de dizer para vocês, é muito, muito importante, é muito relevante para o Enem, muito recorrente. Quero que vocês interajam bastante comigo. E qualquer dúvida, é só me perguntar. Joia? Vamos nessa. A questão número 1 caiu no Enem em 2019 e ela diz o seguinte: no Autódromo de Interlagos, um carro de Fórmula 1 realiza a curva S do Senna numa trajetória retilínea. Que saudade, hein? Do grande Ayrton Senna. Enquanto percorre esse trecho, o velocímetro do carro indica velocidade constante. Espera aí, atenção. Enquanto percorre esse trecho, ele está dizendo aqui que o velocímetro indica uma velocidade constante. CTS significa constante. O que isso significa? Isso significa que o corpo está descrevendo um movimento uniforme. Porém, essa trajetória é circular, mas o valor da velocidade não está sendo alterado, certo? Muito bem. Aí ele diz, quais são a direção e o sentido da aceleração do carro? Letra A, radial apontada para fora da curva. Letra B, radial apontada para dentro da curva. Letra C, aceleração nula, portanto, sem direção nem sentido. Tangencial, apontada no sentido da velocidade do carro. Ou letra E, tangencial, apontada no sentido contrário à velocidade do carro. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar aqui, tá, que isso é uma parte do S do Senna, perfeito? E que o carrinho de Fórmula 1 está passando exatamente aqui, vamos supor que essa trajetória possui um raio que eu vou chamar de R. Joia? E ele está se movendo nesse sentido aqui. Muito bem. Primeira coisa, ele está descrevendo uma trajetória circular? Está. Meu amigo, minha amiga, se ele está descrevendo uma trajetória circular, haverá uma aceleração centrípeta. E essa aceleração centrípeta sempre aponta para onde? Para o centro da trajetória. Perfeito? Ele diz aqui que a velocidade medida pelo velocímetro é constante. Então, não há alteração no módulo da velocidade. Isso significa que não haverá aceleração tangencial. Ô Sandri, se existisse aceleração tangencial, aí você tinha que achar a aceleração resultante, seria assim, ó. Se além da aceleração centrípeta, nós tivéssemos uma aceleração tangencial e ela apontasse para a direita, né? Aí ia depender se o carro está acelerando ou freando. Se ele está acelerando, ela seria para a direita, se ele estivesse freando, ela seria para onde? Para a esquerda. Aí essa seria a aceleração centrípeta, essa a tangencial, aí era só você encontrar a aceleração resultante através da diagonal desse paralelogramo. Mas esse não é o caso, porque o módulo da velocidade não está alterando. Se o módulo da velocidade não está sendo modificado, significa que só haverá aceleração centrípeta
e essa aceleração sempre aponta para o centro da trajetória. Vamos lá. Letra A. Radial apontada para fora da curva. Jamais. A aceleração centrípeta é sempre radial. O que significa radial? Ao longo do raio. E apontada para onde? Para o centro da curva. Letra B. Radial apontada para dentro da curva, com certeza letra B de bola. Letra C. Aceleração nula? Não. Tem aceleração centrípeta. Lembre-se que a aceleração só pode ser nula se o movimento for retilíneo e uniforme. Letra D. Tangencial apontada no sentido da velocidade do carro? Não. E só seria verdade se o carro estivesse aumentando sua velocidade e não tivesse aceleração centrípeta. Letra E. Tangencial apontada no sentido contrário à velocidade do carro. Só teríamos essa aceleração se o carro estivesse freando. Então a resposta correta é a letra B de bola. Show? Muito bem. Olha aí uma pergunta. RPM Juliane Ribeiro. Tudo bem, Juliane? RPM é rotação por minuto. No caso, seria usado para motor? Boa pergunta, Juliane. RPM significa realmente rotações por minuto. Ela é usada para medir, por exemplo, a velocidade de rotação do motor do carro, mas pode ser usada em qualquer situação, perfeito? Lembrando que Hertz, rotações por segundo, é a unidade do sistema internacional, mas ela é muito utilizada, por exemplo, nos automóveis para medir a rotação deles. Perfeito, Juliane? Show de bola? Mandem as dúvidas aí para mim, viu? Não deixem passar absolutamente nada. Gente, a questão número 2, que também caiu no Enem em 2019, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão aqui. Na madrugada de 11 de março de 1978, o ano em que eu nasci, viu? 31 de dezembro de 1978. Partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro e caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo. Os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada, olha que informação importante, mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. Muito bem. Está aqui um esquema mostrando o sentido do nosso planeta, né? Mostrando o sentido de rotação da Terra. Está aqui a linha do Equador, a cidade do Rio de Janeiro. E aí, atenção, de acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era: letra A, igual à da Terra no mesmo sentido. B, superior à da Terra no mesmo sentido. Inferior à da Terra e no sentido oposto. Igual à da Terra e no sentido oposto. Ou superior à da Terra e no sentido oposto. Atenção, vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar, vou deixar aqui nesse espaço para vocês entenderem melhor. Vamos ter uma outra visão do nosso planeta. Vamos ter uma visão olhando como se a gente estivesse olhando para o Polo Norte, tá? Ou para o Polo Sul. Pronto, tá aqui. Joia? Perfeito. Vamos ver aqui, ó, observem que esse é o sentido de rotação, né? E aí, se você observar aqui, o sentido de rotação vai ser esse aqui. Então, a Terra vai girar e esse aqui vai ser o sentido de rotação do nosso planeta. Perfeito? Muito bem. E aí, olha só, preste atenção, vamos voltar para cá. Nós temos aí os fragmentos, né? Parte do foguete soviético. Então, vamos desenhar aqui um fragmento desse foguete soviético. Atenção, ó. Tá aqui, eu vou representar por esse corpo. E ele também tem uma certa velocidade angular, certo? Ó, vamos observar aqui. Muito bem. Observe que essa trajetória apresenta um raio maior. Perfeito? Tranquilo? E olha só o que ele está dizendo. Ó. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era... Atenção. Será que a velocidade angular desse fragmento
é igual à velocidade angular do nosso planeta? Não. Por que não? Porque se a velocidade angular fosse igual à do nosso planeta, ele iria começar a cair, e como ele ficaria exatamente acima do mesmo ponto da superfície, ele cairia sobre a cidade do Rio de Janeiro. Vocês já ouviram falar em satélites geoestacionários? O que são satélites geoestacionários? São satélites que giram com a mesma velocidade angular do nosso planeta. E por que isso é interessante? Porque as antenas, elas não precisam de um dispositivo, as antenas que captam, por exemplo, sinais de satélites, elas não precisam de um mecanismo para girá-las, o que tornaria isso muito caro, não é verdade? Isso seria horrível, seria uma cena horrível, né? Antenas girando em cima das casas, não faz o menor sentido. Então, qual foi a ideia usada? Vamos lançar satélites para que eles tenham a mesma velocidade angular do nosso planeta. Logo, eles ficam sempre acima do mesmo ponto em relação ao nosso planeta. Perfeito? Tranquilo? Então, atenção. Será que esse fragmento tem uma velocidade angular maior do que a da superfície da Terra? Com certeza. Porque se ele tiver uma velocidade angular maior, o que isso significa? Significa que ele vai descrever um ângulo maior, atenção, ele vai descrever um ângulo maior, né? Se ele tiver uma velocidade angular maior, ele vai descrever um ângulo maior do que, por exemplo, esse ponto da superfície. Então, imagine que a cidade do Rio de Janeiro esteja aqui, quando o satélite entra, né? Quando esse fragmento entra, e aí, como a velocidade angular da Terra é menor, esse ponto percorre uma distância menor. Então, não tem o risco, olha só, desse fragmento cair sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então, com certeza, a resposta correta é essa aqui. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra no ponto de reentrada era superior à da Terra, porque se não fosse, ele cairia na cidade. Ele caiu onde? No Oceano Atlântico, né? Superior à da Terra e no mesmo sentido. Resposta correta, letra B de bola. Perfeito, galera? Gente, eu encerro por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, galera!